Galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre o reino dos fungos. Então a gente vai ver algumas das características gerais, daquelas características mais marcantes desse reino. Então os organismos, eles são eucariontes, ou seja, os fungos podem ser formados por uma única célula eucarionte ou por duas ou mais células eucariontes. Então eles podem ser pluricelulares ou unicelulares. Quando a gente está falando de unicelulares, a gente tem um exemplo do fungo que é chamado de levedura. E quando a gente está falando de pluricelulares, aí tem diversos exemplos, mas os mais conhecidos são os fungos orelha de pau e o cogumelo, que a gente come, tá bom? Os fungos, eles são heterotróficos, então isso quer dizer que eles consomem matéria orgânica, eles não são produtores, eles não são autotróficos, certo? Eles precisam consumir, eles precisam tirar o alimento de alguma outra forma. E aí, eles podem ser, esse consumo de alimento, né, de matéria orgânica, pode ser por meio do parasitismo ou por fungos que a gente chama de heterotróficos saprófitos. Quando a gente está falando de parasita, a gente já conhece um pouquinho, né? Então a gente sabe que esses fungos vão consumir matéria orgânica, vão se alimentar de animais, de seres vivos, num geral, que estão vivos. Então a gente está falando que esses fungos podem parasitar, por exemplo, plantas, animais, insetos que estão vivos. Quando a gente está falando de um heterotrófico saprófito, quer dizer que os fungos são decompositores, então eles estão se alimentando de matéria orgânica que já está morta, de um organismo que está morto, de um animal morto, de um galho caído de uma árvore, por exemplo, de uma folha que caiu da árvore, de uma pétala que caiu da flor. Então, a gente está falando de um organismo decompositor. Os fungos, num geral, podem viver no solo úmido, na água e, quando são parasitas, dentro de organismos. Falando da reprodução um pouquinho, esses fungos produzem esporos, todos eles, e aí esses esporos podem ser sexuados ou assexuados, e a gente vai ver com mais detalhes nos próximos vídeos. Os fungos podem ser aeróbios, anaeróbios ou anaeróbios facultativos. Então, a gente está falando aqui do modo de respiração deles ou do modo de fermentação. Ou seja, quando os fungos respiram, é porque eles são, então, aeróbios, ou seja, eles precisam de oxigênio para sobreviver. Quando eles fermentam, quando eles fazem fermentação, eles não precisam do oxigênio, então eles são anaeróbios. E quando eles são anaeróbios facultativos, quer dizer que quando tem presença de oxigênio, eles respiram, e quando não tem oxigênio, eles fermentam. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, não precisa ficar assustado com essa fórmula, a gente nem precisa entender muito bem ela. O que vocês precisam ver aqui é o seguinte: se a fórmula tem oxigênio e tem glicose, isso quer dizer que esse organismo, no caso os fungos, estão respirando. Então, essa é a fórmula da respiração. É a combinação de glicose, oxigênio e água, formando o produto principal, que é a energia. Então, por que nós, seres vivos, no geral, respiramos? Para formar energia. Então, da glicose, de um açúcar, a gente retira a nossa energia. E aí, outros produtos também são o gás carbônico, né, que é liberado, os fungos fazem isso, e também vapor de água. Então, esse daqui é o processo de respiração. E quando os fungos fazem a fermentação, ela é uma fermentação alcoólica, então o produto vai ser um álcool. Mas então, para a gente entender, a gente está falando de um processo que não envolve oxigênio. Então, o fungo vai pegar só o açúcar, só a glicose e transformar nos produtos de energia principal, álcool e também gás carbônico, tá bom? Então, o processo de respiração que precisa de oxigênio e o processo de fermentação que não precisa de oxigênio. Vamos entender, então, agora a importância desse reino. Né? Por que ele é importante quando a gente pensa de um modo ecossistêmico, de um modo ecológico, né? Os fungos, eles estão aqui, eles estão na natureza, então eles têm interação com outros organismos. E aí, eles podem servir para nossa alimentação, ou para a alimentação de outros animais também. Eles ajudam especificamente nós na produção de pães, bebidas, queijos.
eles também são componentes dos antibióticos, a gente já vai entender isso. E aí eles também podem interferir de uma forma um pouco mais negativa, né? Eles podem ser pragas agrícolas ou então interferir na saúde pública. Mas eles também são ótimos controles biológicos e também fazem algumas associações benéficas com os seres vivos. Vamos entender então cada bloquinho desse separadamente. Quando a gente está falando de uma importância dos fungos para a alimentação, a gente pensa, por exemplo, no cogumelo, no shiitake que a gente come. Então, a gente come o próprio fungo. A gente pode falar também da produção de pães, bebidas, queijos, a levedura que eu falei para vocês lá no comecinho, quando eu estava explicando sobre os fungos unicelulares. É um fungo, a levedura, é um fungo que faz fermentação. Então, aqui nessa fórmula, quando a gente viu aqui, a gente entendeu que existe uma soltura, né, uma liberação de gás carbônico e de álcool. E aí é o que faz a nossa massa crescer, o pão, o bolo crescer, faz o queijo fermentar, faz o vinho, as bebidas alcoólicas ficarem com esse teor alcoólico, com esse teor fermentado. Então, a produção de pães, bebidas e queijos, elas só acontecem por meio dos fungos, tá bom? Principalmente a levedura. E aí, quando a gente está falando de levedura, também a gente pode pensar até na cerveja, né? Então, a produção de cerveja também é por meio de um fungo unicelular que faz fermentação. E aí, uma das principais coisas que vocês têm que lembrar sobre reino dos fungos quando vocês virem no vestibular, quando vocês estudarem em outro lugar, é a penicilina. É o fungo que gerou toda a produção de antibiótico que a gente tem hoje. Então, em 1928, Alexander Fleming pesquisou esse fungo do gênero Penicillium e aí produziu, então, a penicilina. Então, vamos entender o que acontece. O fungo do gênero Penicillium, ele é inibidor do crescimento e da reprodução de bactérias. E ele também pode causar a lise, ou seja, ele pode matar as bactérias. Por isso, uma doença que é causada por uma bactéria, né, uma doença em nós, nos nossos pets, nos cachorros, nos mamíferos no geral, que é causada por bactéria, pode ser combatida com o fungo do gênero Penicillium. Então, esse fungo vai conseguir matar as bactérias, ou então inibir a reprodução, deixar o crescimento mais lento. Então, nessa imagem aqui é o que a gente vê. O fungo, essa partezinha branca aqui, todos esses pontinhos brancos são o fungo. E aí eles têm esse poder, então, de matar as bactérias, que é essa placa um pouquinho mais amarela. Onde tem o fungo, não tem bactéria. Por isso, isso daqui é um antibiótico fenomenal que mudou a produção de medicamentos no mundo. Então, lá em 1928, o Alexander Fleming e toda a sua equipe de pesquisadores, né, eles fizeram a coleta do fungo desse gênero e começaram a produzir a penicilina. Então, quando vocês lembrarem de reino dos fungos, uma das principais coisas que vocês têm que saber é que o fungo do gênero Penicillium mata a bactéria. Por isso, ele é um antibiótico, conhecido hoje como penicilina, tá bom? Outras importâncias, então, que a gente viu naqueles bloquinhos lá no outro slide. Os fungos podem ser pragas agrícolas e também podem interferir na saúde pública. Então, quando a gente está falando de pragas agrícolas, né, a gente está andando aí, vê uma árvore que está toda branca, a folha dela ou o tronco dela está com alguns pontinhos brancos. Isso pode ser fungo. E aí, alguns desses fungos eles são maléficos e a gente chama de pragas agrícolas. E daqui a pouco a gente vai entender que também existem fungos benéficos, tá bom? E aí, pensando na saúde pública, especificamente para a gente, os fungos podem causar algumas doenças, por exemplo, micose, a candidíase, que a gente vai ver nos vídeos seguintes, tá bom? E também, quando ingeridos, algumas espécies podem causar efeitos alucinógenos, né? Então, o chá de cogumelo, por exemplo, isso interfere completamente na saúde pública. Outra importância, controle biológico. Então, os fungos, eles, ao interagirem com outros organismos, principalmente quando esses fungos são parasitas, podem
ser parte do controle biológico, ou seja, eles podem controlar a infestação ou a população, né, a reprodução de alguns insetos e algumas plantas, então serve também para fazer esse equilíbrio ambiental. Outra importância é que é da associação realmente, né, com as plantas, e a gente vai ver que essas associações têm nomes específicos, são os líquens e as micorrizas. Quando a gente está falando de líquen e de micorriza, a gente está falando de mutualismo, ou seja, os dois organismos que estão interagindo são beneficiados por essa interação. Então, quando a gente está falando de micorriza, é o fungo que fica aderido à raiz de plantas grandes, de plantas superiores, que a gente chama, por exemplo, em raízes de árvores, tá? E aí, esse fungo vai fazer com que a absorção de nutrientes da planta seja melhor, seja mais rápida, seja mais eficiente. E nos outros vídeos a gente vai entender bem melhor esse processo. Quando a gente está falando de uma interação, de uma associação entre tronco de árvore e... Desculpa, tronco de árvore não tem nada de tronco de árvore. Tem a ver o líquen, tá bom? É a associação entre algas, que a gente viu lá nos vídeos anteriores sobre o reino protoctista. Então, associação de alga com fungo, tá bom? Isso faz o líquen. E aí, esse líquen, né, essa associação fica apoiada nos troncos das árvores, mas não tem nada a ver, a árvore não tem nada a ver ali no processo. Então, é líquen e alga, tá bom? E aí depois a gente vai ver também, nos outros vídeos, mais pra frente, o quanto isso é importante. Os líquens, eles são bioindicadores da qualidade do ar. Se vocês estão passando numa praça ou então numa calçada que tenha árvore, e aí vocês veem esse tipo de associação aqui no tronco da árvore, quer dizer que o ar naquele local tá bom. Ele tá em nível suficientemente bom para que o líquen sobreviva. Se o ar não tá bom, o líquen não vai sobreviver. Por isso eles são bioindicadores, tá bom? E depois a gente vai ver isso com muito mais detalhes. E aí uma coisa que eu preciso explicar e deixar bem claro para vocês. Os fungos, eles parecem vegetal, né? Eles parecem uma planta, mas eles não são plantas, tá bom? Isso é muito importante de vocês saberem, é uma diferença, são algumas diferenças essenciais para a gente entender as separações, as categorizações da biologia, né? Então, por que a gente não pode chamar vírus de bactéria? Ou por que a gente não pode chamar fungo de planta, né? Por que a gente faz essas categorizações? Então, os fungos, eles são heterotróficos, é a primeira diferença, certo? As plantas, elas produzem o seu próprio alimento, né? Então, elas são autotróficas. Os fungos não, eles são heterotróficos e a gente viu que eles podem ser decompositores ou parasitas, né? A outra diferença é que os fungos possuem uma parede celular, ou seja, a gente tem na célula a membrana plasmática e uma parede celular que envolve essa membrana plasmática, que é formada de quitina. As plantas possuem uma parede celular que é formada de celulose, então são coisas diferentes também, tá bom? Lembrar disso, lembrar desses 3 itens aqui para entender por que fungos não são plantas é bastante importante, tá? E aí, os fungos, eles também têm uma reserva de energia que é glicogênio, igual a gente, igual nós, mamíferos, animais. Ou seja, quando a gente come, e a gente come além do que a gente precisava para sobreviver naquele dia, a gente tem uma reserva, certo? Então, a gente vai engordando por causa dessa reserva. E os fungos também têm isso. Os fungos armazenam energia, ou seja, armazenam aquele excesso de alimento que foi ingerido na forma de glicogênio, tá? Isso é uma coisa extremamente saudável e boa. Então, reserva de energia é glicogênio. E as plantas, o reino plantae, né? Eles têm uma reserva de amido, então são também compostos químicos diferentes. Então, só para a gente lembrar,
Fungo não é planta, porque fungo não produz seu próprio alimento, então eles são heterotróficos. Eles têm uma parede celular de quitina, enquanto as plantas têm de celulose, e a reserva de energia dos fungos é de glicogênio, enquanto as plantas têm outra reserva, que é amido, e depois a gente vai aprender isso. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, os fungos, eles estão muito mais próximos dos animais, então da gente, porque eles têm uma reserva de glicogênio, certo? Do que das plantas. Então, os fungos são mais próximos, evolutivamente falando, dos animais do que as plantas, do que das plantas. Então, as plantas, elas têm uma parede celular de celulose, diferente dos fungos, e tem uma reserva de amido, diferente também dos fungos, que armazenam glicogênio, tá bom? Só para vocês saberem, então, por que a gente não pode chamar um fungo de planta. A gente não pode confundir isso, beleza? E aí, respondendo a minha pergunta anterior também, né? Por que a gente não pode chamar vírus de bactérias? É porque a gente entende que vírus não é nem uma célula, né? Então, ele não é nem um ser vivo. As bactérias já são seres vivos, beleza? Estrutura dos fungos, então. Como que o fungo é formado? Ele tem uma estrutura de hifa e uma estrutura de micélio, tá? Um conjunto de hifas formam um micélio. E vamos entender um pouquinho mais. As hifas, elas podem ser septadas ou cenocíticas. O que é isso? Quando a gente está falando de fungos pluricelulares, porque quando a gente está falando de fungos unicelulares formados de uma célula só, a gente não tem essa estrutura. É uma célula só, que pode estar no ar, que pode estar ali no ambiente terrestre úmido, e é uma célulazinha só. Quando a gente está falando de um fungo pluricelular, de um fungo que a gente vê crescendo, que a gente vê o bolor ali no nosso pão, por exemplo, a gente está falando de estruturas de hifas e micélio. E aí, as hifas, elas podem ser septadas. O que isso significa? Que as hifas são um conjunto de células, tá? Que essas células podem ser septadas. Então, essas células podem ter um septo de separação entre cada uma das células, tá bom? Então, podem ser monocarióticas, isso significa que as células possuem apenas um núcleo, cariótica, núcleo. Então, essas hifas monocarióticas, elas têm células bem definidas, ou seja, células septadas com um único núcleo, cada uma dessas células. Ou então, essas hifas septadas podem ser dicarióticas. E aí, o núcleo, a célula septada tem dois núcleos, tá bom? Então, de dois e cariótica de núcleo, dois núcleos. E existe também um outro tipo de hifa, que são as hifas cenocíticas. Isso significa que as células não são bem definidas. É como se as células não tivessem separações, não tem septo. Então, é basicamente uma célula grandona, assim com vários núcleos, tá bom? Mas eu disse que é basicamente, são células diferentes, tá? Mas que não tem essa diferenciação. Uma não acaba e a outra começa. Elas são ali meio misturadas, tá bom? Mesmo assim, é uma hifa pluricelular, formadas por mais de uma célula, tá bom? Então, isso daqui é só para a gente entender que existem diferenças nas hifas, mas não é tão importante assim. Vamos lembrar que existe hifas que podem ter células bem definidas e hifas que podem ter células ali que se misturam uma com as outras, que não são tão bem definidas, que são as cenocíticas, tá bom? E aí, por que eu tô dando tanta importância, tô explicando para vocês sobre hifas? Porque, como eu disse anteriormente, o conjunto de hifas forma o micélio. E o que é o micélio? É realmente o corpo do fungo. Então, a gente tem um micélio vegetativo, que é esse daqui como se fosse a raiz, e aí eu tô colocando aspas, tá bom? É só para vocês entenderem, pensarem assim nas plantas e falarem, talvez seja por isso que algumas pessoas confundem, mas vocês já sabem por que fungo não é planta, tá? Mas aí, a gente tem então o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo.
Nessa foto aqui que a gente está vendo, de um fungo real, o que a gente vê para fora do solo é o micélio reprodutivo, é onde o fungo faz a reprodução dele. Então, tudo isso daqui é formado por um conjunto bem denso de hifas, tá? Muito denso. Pode ser cenocítica, pode ser septada, mas é um conjunto muito denso de hifas que fazem esse corpo aqui, que parece ser uma coisa só, né? E aí a gente também tem o micélio vegetativo, que é esse que fica para baixo do solo. Ou se aqui não tivesse um solo, tivesse uma fatia de pão ou uma laranja, seria a parte verdinha do bolor, né, que a gente vê para fora, seria o micélio reprodutivo, e a parte que a gente não vê, que está impregnada ali na laranja, que está impregnada no pão, é o micélio vegetativo. Então, o reprodutivo se reproduz e o vegetativo sobrevive, faz com que o fungo sobreviva. Então, é de onde o fungo vai retirar o próprio o alimento que ele precisa para sobreviver, tá bom? Então, micélio reprodutivo, a gente também pode chamar de corpo de frutificação. Ele pode ser composto, ou ele pode ter algumas partes bem específicas para a gente entender. É o chapéu, né? Quando a gente pensa nesses fungos aqui desse formato, é o chapéu. Aí a gente tem o talo, que forma esse conjuntinho aqui, forma o corpo de frutificação. E aí a gente está falando de um micélio reprodutivo, né? Por isso ele frutifica, ele dá frutos. E ele faz isso a partir dos esporos que a gente viu lá nas características gerais. Então, quando a gente coloca um microscópio, a gente olha bem de pertinho para esse chapéu, a gente vê que embaixo esse chapéu é formado por lamelas, que são esses espaços entre o chapéu do fungo, tá bom? E aí, nessas lamelas existem algumas estruturas de reprodução bem microscópicas que vão liberar os esporos, mas isso a gente deixa para entender nos próximos vídeos. Então, só para vocês saberem, existe a estrutura do fungo pluricelular, que é chamado de micélio reprodutivo, ou também que pode ser chamado de corpo de frutificação, tá bom? E aí existe também, então, só mais um exemplo aqui do micélio vegetativo, que é essa parte que vai realmente capturar, absorver o alimento para o fungo sobreviver. Então, o micélio vegetativo, aqui se espalhando por todo o substrato, que pode ser uma maçã podre, por exemplo, ou a fatia de pão, que eu estava dando exemplo para vocês, ou então o próprio solo, tá bom? Então, o micélio vegetativo vai procurar alimento e vai dar sustentação para o fungo também, e micélio reprodutivo vai formar esporos, vai fazer a reprodução. Então, se a gente está falando de micélio aqui tá errado, hein? Vegetativo, a gente está falando de nutrição dos fungos, né? Então, como é que os fungos sobrevivem? De forma heterotrófica sempre, decompositora ou parasita, lembra? E aí a gente precisa saber, isso é muito importante, a digestão dos fungos é de forma extracelular ou extracorpórea, tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Então, só para lembrar aqui que eles podem ser parasitas, né? Então, aqui eu coloquei umas fotinhos bem legais de fungos que estão parasitando insetos. Então, isso daqui é sensacional, é uma interação ecológica muito legal. E aí a gente pode lembrar também do controle da população, né? Que eu falei lá em cima para vocês, aquele controle biológico. Então, os fungos eles estão controlando a população de formigas, por exemplo, né? É uma interação bem legal para dar um equilíbrio ambiental. E aí os fungos podem ser também os decompositores, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Então, em uma laranja, por exemplo, que já está estragando, que já está morta, os fungos vão lá e decompõem aquela matéria morta, tá bom? E aí, para explicar para vocês sobre a digestão extracelular ou extracorpórea, né, que sai do corpo, que é uma digestão além do corpo. O que isso significa? Que a digestão do fungo, ou seja, como ele digere o alimento, é para além do corpo, para além das células. Então, lá quando a gente estava vendo as hifas, né? Eu falei para vocês sobre hifas cenocíticas, hifas septadas, porque eu quero que vocês entendam que no micélio vegetativo
Todos esses risquinhos aqui desse exemplo são as próprias hifas. Então, no micélio reprodutivo, fica tudo muito compactado e essas hifas, né, formam o que a gente chama de micélio reprodutivo e dá essa coisa mais visual para a gente, é o que a gente consegue ver do fungo. E as hifas que ficam lá no micélio vegetativo, elas já são mais soltas, né? Então, elas vão se espalhando pelo substrato. E aí, quando elas se espalham pelo substrato e acham, né, e percebem que ali existe uma matéria orgânica, o que elas vão fazer? Essas hifas, ou esse conjunto de células, vão liberar enzimas digestivas para fora. Então, se está lá numa laranja, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o fungo está ali, as hifas estão entrando, estão adentrando na laranja. E aí, essas hifas, enquanto fazem esse caminho, esse crescimento de adentrar na laranja, vão liberando enzimas digestivas. E aí, quando libera a enzima digestiva, a digestão acontece fora da célula, fora das hifas, fora do corpo do fungo. E aí, quando essas enzimas digestivas digerirem o alimento, aquela matéria orgânica, o que o fungo ou a hifa vai fazer? Absorver aquela matéria que já foi digerida. Então, o fungo tem uma digestão extracorpórea ou extracelular e depois absorvem esse material orgânico, tá bom? Isso é muito importante vocês lembrarem, às vezes cai no vestibular. Fechou? Deem uma descansada agora e daqui a pouco a gente vai para o próximo vídeo.